Eu acho muito impressionante que quando alguém vai falar de algum mangá de terror ou algum mangá pesado, eles sempre citam um Junji Ito. Só que o que essas pessoas não sabem é que esse tipo de obra tá literalmente na superfície da superfície do iceberg. Obras como Gin Man ou Pumpkin Night também estão na superfície. Eu quero que você entenda que hoje a gente vai explorar a fundo o quão doentia pode ser a mente humana. Você vai ver coisas que nunca mais sairão da sua cabeça, então por isso eu deixo o alerta de gatilho pra qualquer pessoa que seja um pouco mais sensível a esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de vídeo eu sei que não é pra todo mundo. Eu separei em 3 camadas, começando da superfície e indo até a parte mais profunda do iceberg, onde tem coisas ali inimagináveis. E relaxa que eu fugi ao máximo dos clichês, então você não vai me ver falando de Uzumaki, de Another ou Corpse Party. Eu vou falar realmente das piores coisas já inventadas. Então se prepare e sejam muito bem-vindos ao iceberg dos mangás. Oi meu querido, você ainda tá na superfície, fica tranquilo porque aqui você ainda consegue achar algumas coisas interessantes pra se acompanhar. Esse mangá, por exemplo, foi um que eu maratonei, eu literalmente virei a noite lendo isso, só que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, então tá aqui pra você ver. Ele não chega a ser uma obra conhecida, afinal de contas eu nunca vi alguém falar sobre ele, mas a sua história é extremamente interessante. Na sua história, ele conta que no Japão um projeto de lei foi aprovado pelo Senado. A lei é a seguinte, é basicamente um método de regeneração para quem está desempregado. E como é que funciona? Se você está desempregado ou se você recebe um salário baixo, que não cobre nem tipo 6 salários mínimos, você está sujeito a esse tipo de método que é proporcionado pelo governo. Proporcionado não, né? Deixa eu me corrigir, você é obrigado a participar desse método. Eles consideram que essa pessoa que não tem uma renda tão boa tem algum tipo de problema, então eles literalmente reescrevem o cérebro delas. Eles tiram todas as suas memórias e colocam memórias novas para que aí sim elas consigam um bom emprego. Aqui a gente acompanha a história de um menino chamado Tatsuya, que ele tinha um bom emprego, recebia um bom salário, mas por conta de uma traição, ele acabou sendo demitido. Ah, mas Mu, como é que o governo sabe que você tá com pouco dinheiro? Então, eles têm uma pulseira de identificação. Se a polícia te para, confere a sua pulseira e dá vermelho, eles sabem que você está apto para o tratamento e você tá recebendo pouco dinheiro. E o Tatsuya começa a entrar em desespero porque ele tinha uma conta com mais de 1 bilhão de ienes guardado. E a sua namorada era uma menina que não trabalhava, ela vivia às custas dele. Só que quando ele foi conferir a conta, estava zerada. Então basicamente os dois vão ter que ir para esse tratamento. E o porquê do desespero dele é simples. Além do fato de que vão apagar totalmente a memória dele, ou seja, imagina que apagam toda a sua história de vida. É completamente desesperador. Só que o problema é muito maior, porque dizem as más línguas por aí que o local que eles vão ser designados é como se fosse um campo de concentração. Segundo o governo, nesse local eles só aplicam alguns exercícios e alguns tratamentos para ajudar a pessoa, mas na verdade é menos exercício e mais tortura. As autoridades de lá abusam completamente do poder, eles deixam todo mundo sem roupa, eles batem nas pessoas, eles fazem o que querem, simplesmente porque todos vão perder a memória, então não tem como alguém alegar alguma coisa. Além disso, caso alguém saia do controle, eles podem tirar a vida, alegando que a pessoa tentou fugir. E as coisas que acontecem ali com Tatsuya e com a sua namorada são muito pesadas. Pra você ter noção, no começo de tudo, tá todo mundo sem roupa ali e começam a apanhar pra todos os guardas, até que chega o Tatsuya e começa a encarar um dos guardas. E nisso, ele cometeu um grande erro. Naquele momento, esse mesmo guarda vai até a namorada do Tatsuya e começa a mexer com ela na frente dele. Ele começa a insinuar que vai abusar da namorada do Tatsuya. Ele pega o cacetete e começa a passar entre as pernas da garota. É muito cruel, e naquela mesma noite, quando o Tatsuya foi para sua cela e foi dormir com a sua namorada, quando ele acorda, tem 3 guardas em cima dela fazendo aquelas coisas que você já sabe. Então o mangá gira em torno do Tatsuya buscando uma justiça para fazer, afinal de contas daqui a pouco todos vão perder as memórias e todo mundo que fez aquilo vai sair impune, e ele não pode permitir isso. Esse mangá é muito bom, ele tem ótimos plot twists e eu coloquei ele aqui no iniciozinho do iceberg porque ele tem uma ótima história e ao mesmo tempo é bem perturbadora e tem cenas muito explícitas. Mas relaxa que esse é o mais leve, a gente tá só começando. Ainda na superfície, a gente tem esse próximo mangá que, como o nome já diz, ele é brutal. Ele tem uma pegada bem parecida com o Jujutsu no Rokunin, caso você não tenha assistido essa série aqui no canal, eu vou deixar aqui no card em cima. Nessa história a gente tem um protagonista que é visto como o detetive mais perfeito possível. O cara é muito inteligente, tá sempre participando das maiores operações da polícia e ainda é um cara charmoso e muito elegante. Literalmente todo mundo gosta dele, mas tem uma pequena questão. Ele esconde um segredo extremamente sombrio. Para algumas pessoas o que ele faz não é errado, porém o hobby dele é tirar a vida dos criminosos que a polícia não prende. Mas não é simplesmente chegar lá e bum, acabou. Não, ele trama todo um plano, ele faz o cara pagar pelos pecados, ele literalmente tortura o cara da pior forma possível.
E ele é extremamente sádico, e o que faz esse mangá estar aqui nesse iceberg é que ele é muito violento, mas muito. Pra você ter uma noção, o primeiro episódio se passa no final do ano, e ele literalmente faz uma árvore de Natal com partes do corpo da sua vítima. Mas o episódio que mais me marcou, eu apelidei carinhosamente de Cruz Credo. Nele, o cara que vai pagar se chama Ikki. Ele é líder de um grupo da sua faculdade, no qual eles ensinam os caras a não serem betas. Além de ser extremamente ridículo, ele fala que pra você não ser um beta, você precisa abusar de mulheres. Então ele vive tramando planos pra sequestrar elas e fazer aquele tipo de coisa. Até que o nosso querido detetive descobre isso e faz ele pagar pelos pecados da mesma forma que ele pecou. E o motivo do apelido desse episódio vem agora, porque ele consegue sequestrar esse cara, leva ele pra um local abandonado e deixa ele lá de bumbum empinadinho. Em seguida ele pega uma cruz cheia de espinhos e coloca ali naquele lugar que você já sabe qual. Só que o que assusta nessa cena é que ele fala que vai começar a contar. Então a gente vê ele lá fazendo 1, 2, 3... Mano, do nada a cena corta, ele tá 697, 698. Aí ele olha e fala, ah, nem percebi, você já se foi. E de verdade, esse protagonista é um dos mais sádicos que eu já conheci. Então vamos pro próximo. Sim, sem meme, acredite ou não, o mangá de Pokémon ele é mais pesado do que esses mangás que eu já falei agora. E não, ele não é feito por fãs, e acredite se quiser, até hoje ele é lançado. E você vai ver o quão pesado ele é. No caso, eu não sei se esse vídeo vai continuar de pé, porque a Nintendo faz de tudo pra esconder a existência desse mangá, inclusive eles não deixam os criadores falar sobre ele porque eles não querem que isso seja divulgado. Esse foi simplesmente o primeiro mangá de Pokémon lançado na história. E talvez você já tenha visto em algum lugar que os Pokémons ali tiram a vida um dos outros enquanto eles batalham, mas essa é a parte mais tranquila desse mangá. Então eu vou te contar aqui algumas pequenas coisas que acontecem que são realmente pesadas e bizarras. Se vocês quiserem futuramente um vídeo somente sobre o mangá de Pokémon, põe aqui nos comentários que eu trago. A primeira bizarrice, o primeiro baque que você vai ter vai ser literalmente no primeiro capítulo, onde já mostra o protagonista, que é o Red, padrão de Pokémon, ele simplesmente sem roupa, sendo que ele é uma criança. Só que isso é bem explícito, ele tá literalmente segurando as bolas com as mãos. Eu não posso te mostrar isso, mas é isso que tá acontecendo. O cara parece o Papai Noel de tão sacudo, e não teve contexto pra isso, é só uma cena jogada. E a galera que fez esse mangá de Pokémon tinha uma obsessão com crianças, porque a Misty, quando aparecia, ela aparecia assim, com roupas curtíssimas, isso quando aparecia de roupa. A próxima coisa que acontece não é nada pesada, é só um detalhe que eu queria especificar aqui pra vocês. O líder de ginásio, o Brock, que todo mundo conhece, aquele que tem o Onix, mano, ele parece que saiu de Jojo. Voltando às coisas pesadas, tem um Pokémon que todo mundo conhece como Clefairy, literalmente mamando. Ela deve estar realizando todos os sonhos. Um Miltank, até sugar tudo. Irmão, isso é um mangá pra criança. E quando você acha que não pode piorar, simplesmente tem uma cena que o Charmander é um puxa-saco. Literalmente, o cara está puxando, tá censurado aí pra você, mas no mangá é explícito, você tem noção? É um mangá completamente errado, como eu disse, dá pra fazer um vídeo somente dele. Tem referência ao alemão de bigodinho, ainda tem, mano, tem uma cena que tem um Pokémon mostrando o seu buraco negro pro Red, e o Red tá indo... Tira que eu vou cagar! Beleza, cara. Enfim, né, estamos prestes a sair da superfície, mas, mano, eu acabei de perceber que eu não pedi pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário, virar um membro, me seguir lá no Insta, porque tudo isso me ajuda muito a continuar com o meu trabalho. Você é uma pessoa muito legal, então eu sei que você já fez tudo isso, mas antes da gente sair da superfície, eu não posso deixar de falar de um mangá. É uma menção honrosa. Esse mangá é tão problemático que nem o nome dele eu posso falar sem perder a monetização do vídeo. O nome é Dog e é aquela palavra com N que se você fala nos Estados Unidos dá um problema gigantesco. Cara, olha que absurdo. O nosso protagonista, ele é um híbrido, ele é um humano com um cachorro. E pra ele nascer, basicamente, a mãe dele, que era uma cachorra, foi abusada por um ser humano. E o objetivo do nosso protagonista é encontrar o pai dele e fazer o que o pai dele fez com a mãe. Deu pra entender? Só que ainda com essa história minimamente bizarra, você consegue se divertir lendo isso porque, mano, tem cenas de luta igual de One Punch Man. É simplesmente muito bem feito e você se diverte lendo. Mas quando você se liga na história que você tá lendo, você começa a duvidar se você tá realmente são da cabeça. Ou pelo menos comigo foi assim. Então agora, rapaziada, se você ficou impressionado com alguma coisa da superfície, a gente vai começar a mergulhar um pouco mais a fundo nesse iceberg. No iniciozinho da segunda camada, nós temos o problemático Killing Stalking. Eu não sei o que é pior, se é a obra ou se são os fãs, porque eles são tão doentes quanto os personagens. Literalmente a galerinha dodói que gosta dessa obra romantiza as coisas que acontecem nela.
Nesse manhwa nós temos dois protagonistas principais. O primeiro é o Boon, que é um menino muito magro, um menino muito frágil que sofre muito bullying. Em contrapartida, nós temos o Sang-woo, que é o completo oposto do Boon. Ele é muito popular, todo mundo gosta dele, é um cara bonito, é um cara charmoso, e o Boon começa a se apaixonar pelo Sang-woo. Só que ele fica numa noia que ele começa a stalkear o cara de todas as formas possíveis. E de tão obcecado, as coisas começam a tomar uma proporção muito grande, ao ponto do Boon conseguir invadir a casa do Sang-woo enquanto ele não tá lá, só que nisso ele faz uma descoberta que vai levar todo o enredo desse manhwa. Ih, até rimou, meu pau no teu avô. E o que ele descobre é que, na verdade, esse menino que ele achava ser tão perfeito é mais doente do que ele. Tipo assim que o Boon entra na casa dele, já começa tudo a ficar muito esquisito, porque ele começa a passar a mão na parede, pensando, nossa, é aqui que ele vive, nossa, é aqui que ele anda. E ele começa a ficar duraço, tá ligado? Ele começa literalmente a dar aquela malhada no braço, tá ligado? Só que ele começa a escutar uns barulhos esquisitos na casa, e quando ele desce pra ir no porão, ele vê que o Sang-woo mantém uma menina em cativeiro, e ele faz tudo de errado com ela. E no meio dessa cena, o Sang-woo aparece, vê que o Boon tá ali, quebra as pernas dele e começa a fazer ele de refém. Então a história é basicamente uma síndrome de Estocolmo, porque o cara tá sendo sequestrado e tá apaixonado pelo sequestrador. Só que, mano, é muito nojento. Primeiro que esse Sang-woo, ele só mantém o Boon com vida porque o Boon lembra a mãe dele, e ele tem uma obsessão muito esquisita pela própria mãe que já se foi. Só que no caso, a própria mãe dele também tinha uma obsessão esquisita com o filho. Cara, tem uma cena que mostra o flashback da vida dele, quando ele era mais novo, que a mãe dele fala o seguinte: olha, desce na sala quando for meia-noite. Então ele lá espera da meia-noite e desce. E quando ele desce, tá a mãe dele fazendo aquelas coisinhas com o cara. E a mãe dele fica observando ele e assistindo aquilo. E ele gosta. Ai, é muito esquisito, cara. E tipo, vai mostrando a relação muito esquisita deles, porque o Sang-woo vive batendo no Boon por qualquer coisa. Ele vai e começa a literalmente destruir o cara. E aí o Boon gosta, e ele começa a fazer coisas com ele, e começa a obedecer ele, e o Sang-woo desconta. Cara, é muito esquisito, mas a galera que gosta dessa obra é mais esquisita ainda, porque eles romantizam tudo isso. Eles falam que o Sang-woo, na verdade, é uma boa pessoa, e que, pelo amor de Deus, mano, com todo respeito, pelo amor de Deus, que obra esquisita. E pronto, amigão, tudo de mais leve eu já falei até aqui. A partir desse momento, é só ladeira abaixo. Esse vídeo é uma parte 2 do iceberg que eu fiz lá na semana passada. Naquele vídeo, a gente explorou a camada da superfície, onde tinham os mangás mais leves até agora. E mesmo falando dos mais leves da lista, ainda teve gente que se sentiu muito mal. Então se você não tem estômago forte, eu peço para que você saia do vídeo agora, porque hoje eu vou trazer somente os piores. Mas mesmo assim, quando chegarmos no último mangá da lista, eu vou alertar vocês de novo, porque o último mangá literalmente me fez chorar, e eu já tô acostumado a ver esse tipo de coisa. E eu não aguentei, simplesmente não aguentei. Então se prepare e seja muito bem-vindo ao iceberg dos mangás. Shingendai Ryokiden. Bem no iniciozinho da nossa camada, a gente tem esse mangá, que ele foi banido de diversos países pelo conteúdo dele, que é extremamente sensível. Ele é um mangá muito polêmico porque ele retrata uma história real que aconteceu. Foi um dos casos criminais mais perturbadores que nós já tivemos. Eles falam sobre o caso da Junko Furuta, e para alguns investigadores, mesmo com vários anos de profissão, esse é o caso mais pesado que eles já viram. Eu vou tentar contar um pouco do caso aqui para vocês terem noção do que aconteceu com ela, mas de uma forma que o YouTube não me prejudique, porque ele não gosta muito desse tipo de assunto. Só de falar o nome dela, talvez você já tenha percebido, mas esse caso aconteceu no Japão. A Junko era uma ótima filha, respeitosa, bondosa, inteligente, bonita, uma aluna exemplar. Todos sabiam que ela teria um ótimo futuro, mas tudo isso até ela conhecer um garoto chamado Hiroshi. Ele era aquele típico valentão de escola, mas ele vivia se gabando por ter ligação direta com aquela facção criminosa mais famosa do Japão, não posso falar a palavra aqui. E por conta disso ele não podia ser contrariado, ele estava sempre certo. Porém, para falta de sorte da Junko, ele começou a gostar dela e chamou ela para sair diversas vezes, mas ela nunca aceitou. Então, num belo dia, ele, sem entender esse sentimento de ser rejeitado, ele estava sentado numa praça e chamou um amigo dele, que por incrível que pareça se chama Minato, mas ele é um desgraçado. Eles planejavam ficar ali até o anoitecer, esperando alguma mulher passar para que eles pudessem roubá-la e depois abusar dela. E com uma falta de sorte muito grande, quem passou ali foi a Junko. Ela estava passando de bicicleta voltando para casa, até que esse tal de Minato chutou a bicicleta dela e deixou ela ali no chão e fugiu do local. Isso é um pouco esquisito, mas quem aparece em seguida é o Hiroshi pagando de herói. Hiroshi então ajuda a Junko a se levantar e oferece a levar ela para casa, falando que a cidade está muito perigosa. E ela, sem saber de nada, aceita. Isso tudo aconteceu em novembro de 1988, e desde então a família da Junko nunca mais a viu, porque, cara, o que aconteceu com essa menina, de verdade, é simplesmente chocante.
O que aconteceu é que Hiroshi não levou ela para casa e sim para um armazém abandonado. Lá ele abusou dela e em seguida levou ela para um parque. Quando chegaram no parque, ele ligou para o Minato e para mais 2 amigos dele. Quando eles chegaram lá, eles todos também abusaram dela. E enquanto tudo isso acontecia, o Hiroshi ficava ameaçando ela e a sua família. Afinal de contas, ele falava que tinha ligação direta com aquela facção lá. E tudo que já estava ruim vai piorar e muito, porque depois disso, eles levaram a Junko para casa daquele tal de Minato. E durante os próximos dias, os pais da Junko até relataram para a polícia que ela tinha sumido. O problema foi que esses meninos obrigaram a Junko a ligar para casa e falar que ela estava bem e que estava ficando na casa de um amigo. Do outro lado, o Minato, pelo fato de ser menor de idade, ele também morava com os pais. Então, para os pais dele, ele falava que essa era a namorada dele. Só que os pais achavam aquilo esquisito, mas não o suficiente para relatar para a polícia. Eles até sabiam que tinha alguma coisa errada, mas eles temiam pela violência do filho e pelo fato dessa ligação muito próxima com aquela facção criminosa. Irmão, a Junko viveu esse inferno por mais de 44 dias. Ela já tinha sido abusada pelo Hiroshi, pelo Minato e pelos outros 2 amigos deles. Só que isso começou a agravar porque começaram a chamar um montão de gente. Então, literalmente, mais de 10 pessoas já abusaram da Junko no meio desses dias. E só piora, mano. Forçaram ela a comer barata, beber o próprio xixi, esmagaram e arrancaram suas unhas, amarraram ela e ela foi feita literalmente de saco de pancada. Apanhava de todo mundo ali. Cara, é uma cena horrível, mas ainda piora. A menina não comia, ela não bebia água, literalmente pegaram um alicate e quase arrancaram o mamilo dela fora. Pra você ter uma noção, ela ficou tão danificada que depois a polícia foi ver o corpo dela e fazer uma estimativa de quantas vezes ela foi abusada. E foram cerca de 400 vezes. Simplesmente colocavam coisas nela, eu não posso falar exatamente, mas você já entendeu. Como lâmpadas, tesoura, barra de ferro, fogos de artifício, tudo piora, cara. E o que mais me dá raiva é que a polícia foi alertada 2 vezes. A primeira foi quando um amigo do Minato foi na casa dele visitar e viu como é que tava a Junko. Ele ficou tão em choque que quando ele foi pra casa, ele alertou pros pais e os pais falaram pra polícia. A polícia chegou aí na casa do Minato, mas eles conseguiram convencer a polícia de que não tinha nenhuma menina lá dentro. E a segunda vez foi a Junko que conseguiu ligar. Só que antes que ela conseguisse falar alguma coisa, o Minato conseguiu chegar, pegou o telefone dela e falou que era só um engano. Depois disso, como punição, colocaram basicamente gasolina nas pernas dela e você já sabe o que fizeram depois, né? E acredite ou não, mesmo depois disso tudo, ela ainda sobreviveu. Só que assim, depois disso, em janeiro de 89, ou seja, mais de um mês depois de que ela foi sequestrada, ela venceu deles num jogo lá muito popular no Japão. Eles ficaram muito bravos e começaram a ir pra cima dela de novo. Só que nisso, ela já não aguentava mais, o corpo dela já estava muito debilitado e ela se foi. E morrendo de medo de irem pra cadeia, eles pegaram ela, colocaram num tambor e encheram de concreto, enterrando ela numa fábrica industrial abandonada. Só que 2 dias depois, o Hiroshi e o Minato foram presos, mas não por conta da Junko, e sim por um outro negócio com uma outra mulher que eles abusaram em grupo, e aí eles foram presos. E a polícia começou a investigar e viu que na casa deles tinham roupas femininas. E um dos detetives conseguiu associar eles à Junko, e fez com que o Minato acreditasse que eles já sabiam sobre a Junko. Então o Minato, acreditando, contou onde estava o corpo dela, a polícia encontrou o corpo e eles foram condenados. E o que mais me dá raiva é que a pena deles foi incrivelmente baixa pro crime. O Hiroshi literalmente foi condenado a 20 anos somente. O Minato foi condenado somente a 9 anos e os outros também receberam a pena baixa. Provavelmente as penas foram mais leves porque eles eram adolescentes na época, mas muita gente suspeita de que a organização criminosa que eles tinham ligação acabou usando a sua influência para diminuir a pena dos meninos. Então, por todos esses motivos, esse mangá ele é tão polêmico e foi banido de vários países. E acredite ou não, ele tá no início da nossa segunda camada. Então vamos começar a nos aprofundarmos um pouco melhor. Caralho, que português bonito do pai, tá maluco? Otomidori. Sim, Otomidori tá na segunda camada apenas, e se você conhece esse anime, você sabe que isso é muito doentio. Eu tenho um problema particular com esse anime porque quando eu fui assistir, eu fui enganado, me falaram que era um anime de comédia, e 20 minutos depois eu estava literalmente chorando no banho. Nessa obra doentia a gente acompanha o Kazuki, que é o protagonista, a Rinka e a Otomi. O Kazuki e a Rinka eles são irmãos e conheceram a Otomi quando eles eram criancinhas. Eles cresceram juntos e no meio disso tudo, o Kazuki e a Otomi começaram a criar sentimentos um pelo outro. E o problema começa agora. Eles eram tímidos, então ninguém se declarava pra ninguém. Só que alguém tinha ciúme disso tudo. A Rinka. E você pensa, que legal, ciúme de irmã, nossa, que fofo. Não, a Rinka tinha sentimentos oprimidos pelo próprio irmão.
E se prepara, porque se você não conhece esse anime, você agora vai ficar minimamente em choque. Um tempo se passa e o Kazuki recebe um envelope com um DVD dentro. No DVD tinha um vídeo muito nojento de uma menina sendo abusada por vários velhos. E ele demorou pra perceber, mas mesmo assim ele tava ali, ó, estralando. Mas a menina do vídeo era simplesmente a Otomi, a garota que ele gosta. E acredite se quiser, ele começou a exercitar o braço vendo aquilo. Mano, calma que piora, calma que a gente tá só começando esse anime, piora. Ele não se preocupou em saber se a Otomi estava bem, ele só continuou vivendo a vida dele e durante as semanas ele ia recebendo mais DVDs e ia vendo todos eles e gostando. Até que por algum motivo, depois de um bom tempo, basicamente assim um mês, ele começou a cair na real e começou a ficar com raiva e quebrou o DVD e saiu pela rua buscando os velhos que fizeram isso com a Otomi. Ele até encontra um desses velhos e esse velho está andando do lado da irmã dele. Só que ela não parece estar correndo perigo. Eles entram num banheiro e o Kazuki vai ali atrás pra tentar ouvir o que tá acontecendo. E ele escuta tudo. Quem tava por trás desse DVD, quem entregava o DVD pra ele, era a própria irmã. Ele descobre que antigamente quem era abusada por esses velhos era a irmã, só que ela virou amiga desses velhos e agora fez isso com a Otomi. E aí você pensa, meu Deus, Murilo, esse é o pior. Não, porque pior ainda mais. Cara, eu não tô de sacanagem, eu juro. O Kazuki acaba sendo descoberto escutando tudo. Ele toma uma guarda-chuvada na cabeça e apaga. E quando ele acorda, tá simplesmente a Rinka, a irmã dele, fazendo ele de cavalinho, se é que você me entende. Meu Deus, Murilo, piora. Piora. A Rinka mostra pra ele um teste de gravidez e fala que a Otomi tá grávida daqueles velhos. Ele fica, nossa, desolado, ele fica muito triste. E o que ele faz? Ah, mano, ele fica a noite ali dando leitinho pra irmã dele. E é isso aí. E assim que acaba esse anime extremamente educativo. Tem até uma cena pós-crédito, mas não cabe vir aqui falar porque ela, enfim, não adiciona muita coisa não. Enfim, mano, vamos pro próximo, que o próximo já tá na primeira camada, a mais obscura de todas. Mas antes, vamos fazer uma menção honrosa à Euforia. A gente tem um vídeo completo aqui falando somente sobre Euforia e o quão doente é essa obra. Tem mais ou menos a mesma pegada de Otomidori, então se você for corajoso, vai lá assistir o vídeo completinho, tá? Enfim, você já deixou o seu like, já se inscreveu, já deixou um comentário, já se tornou um membro, meu cria. Então tá tudo certo e vamos pra camada mais profunda do iceberg. De verdade, mano, se você já não aguentou até aqui, não vê a primeira camada porque ela é muito pesada. Tóquio Akazukin. Traduzindo ao pé da letra ficaria algo como o Chapeuzinho Vermelho de Tóquio. Esse mangá é muito nojento e tem gente que defende com unhas e dentes falando que tem uma história muito boa e que tem uma crítica social. Eu não enxergo dessa forma, eu acho que é simplesmente grotesco. Nessa história a gente acompanha a Chapeuzinho Vermelho, que é uma menina de 11 anos de idade, e ela busca pelo lobo mau. O objetivo de vida dela é achar esse lobo mau e ser comida por ele, literalmente. A forma que ela procura por essa criatura é se envolvendo com homens adultos. E todas as relações que ela tem é mostrada de forma explícita no mangá. Porém, ao mesmo tempo, a gente é forçado a acreditar que talvez realmente exista esse lobo mau, porque essa Chapeuzinho Vermelho, ela tem meio que poderes, ela se regenera. Tem caras que chegam lá e literalmente partem o corpo dela no meio, e ela vai se regenerando e depois tira a vida desse cara. Esse mangá tem uma vibe muito esquisita e eu não sei se vale a pena a sua curiosidade, mas enfim, se você quiser ler, My Chance Daily Life. Finalmente chegando no número 2 da nossa lista, assim, o segundo pior que eu consigo pensar é esse mangá. É tão absurdo, que se eu te contar que tem um live action disso, você não vai acreditar. Esse mangá conta a história da Mai, que é uma empregada doméstica. E o que faz esse mangá ser tão bizarro é que ela tem poder de regeneração. Ela não morre. E os chefes do lugar onde ela trabalha simplesmente abusam dela diariamente e fazem as coisas mais terríveis possíveis com o corpo dela. É um mangá muito esquisito porque parece que é um tipo de feitiço do escritor. Tipo, colocam o braço dela num moedor de carne e enquanto isso começam a abusar dela. É muito nojento esse mangá, de verdade. E o mais problemático ainda é que tem o live action com pessoas reais fazendo o filme. E eu penso em trazer futuramente um vídeo falando somente desse filme e das coisas mais bizarras que se tem nele. Então deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem que eu traga esse vídeo. E é sério, esse mangá tem muita coisa errada, mas eu não vou ficar muito tempo falando dele não, porque também eu não posso falar, e também porque eu sei que você tá ansioso pra saber qual é o primeiro da lista. E o primeiro da lista é... Erogross. Simplesmente a coisa mais doentia que alguém já criou. E eu acho que seria extremamente válido investigarem a pessoa que escreveu isso. Porque, de verdade, não é mentalmente saudável você ler um capítulo, quanto mais o mangá inteiro. Eu li ele inteiro. Eu juro que eu pensei assim, não vai ser tão ruim, vou fazer um vídeo sobre, a galera vai se interessar. Mano, é a pior coisa que eu já senti na vida.
Eu não sei se um dia eu vou fazer um vídeo somente sobre esse mangá, porque eu acho que seria desmonetizado na hora e o YouTube ia cortar minha cabeça fora. Mas eu vou contar pra vocês, literalmente, o pior capítulo desse mangá. Pra você que não sabe, Erebros é feito em capítulos diferentes, com histórias diferentes. Então, nenhuma história tem conexão direta com a outra. Alguns capítulos são muito curtos, tipo 2 páginas, mas ainda assim consegue te chocar. E outros são mais longos, tem um pouco mais de história. E o que eu vou contar pra vocês é o mais perturbador de todos. O capítulo começa simplesmente mostrando um homem e um bebê. E eu não sei se esse cara é pai desse bebê, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que simplesmente ele começa a fazer isso que você já tá imaginando. É horrível, né? É feio, é terrível, é um bebê, mas piora. Um pouco mais pra frente, no meio do ato, chega mais um cara e começa a ajudar esse homem adulto. Irmão, eles simplesmente pegam um objeto cortante e começam a... Eu não sei como é que eu vou falar isso sem ser desmonetizado, mas você já tá conseguindo entender. Tudo isso é muito gráfico e é mostrado pra gente da forma mais crua e bruta possível. Mas não acabou. Além deles, Ai, como é que eu vou explicar isso, mano? Não tem como explicar, olha que absurdo que eu tô falando. Além de fatiarem, digamos assim, chega um momento que eles conseguem, digamos que, fazer aquele serzinho perder a cabeça, se é que você me entende. E aí um cara pega a cabeça e começa a preencher o vazio, digamos assim, e o outro faz isso com a cabeça, com o corpo sem a cabeça. Eu não sei se vocês entenderam, né? E bom, é basicamente assim que termina Erebros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade, eu não quero mais falar sobre esse tipo de coisa. Vai ver um desenho bem gostoso pra você livrar a mente de tanto horror que você acabou de escutar e você nem chegou a ver aqui. Mas assim, confia em mim, é horrível. Eu vou ver desenho, eu vou ver Drake e Josh. Vejam Drake e Josh, é muito bom, é relaxante, sejam felizes, tá? Abracem os pais, as mães de vocês. Eu não vou trazer coisa mais tão pesada assim durante um tempinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e lembre-se, rapaziada, por favor, sejam gentis e o resto, mano, o resto é que se foda. Gente, beijo, amo vocês. Ai, não aguento mais.